Então, até aqui, o que nós vimos foi a aplicação da transformada direta de Fourier sobre o dado final, ou um sistema, para obter o espectro final ou obter a resposta frequente do sistema. Depois nós vimos um certo conjunto de propriedades. Essas propriedades elas ajudam a manipular esse sinal ou essa representação que nós estamos trabalhando. E agora, indo na direção de encerrar o capítulo, nós vamos tratar um pouquinho sobre a transformada inversa de Fourier. Vamos agora derivar a expressão da transformada inversa de Fourier. E para isso, nós vamos usar essas duas relações que eu deixei no topo do slide ali, que elas foram desenvolvidas. Uma foi no capítulo 1, que é a propriedade da amostragem, e a outra nós desenvolvemos mais para o início do capítulo, desse aqui da transformada de Fourier. E para começar, eu vou partir da própria definição da transformada de Fourier direta, ou seja, x de ômega seria a integral de menos infinito até mais infinito de x de t e menos j ômega t dt. Expressão essa que nós já usamos várias vezes ao longo do capítulo. Vou tomar a liberdade aqui de substituir a variável t por tal na integração aqui, uma troca de variável simples, só para não interferir com o desenvolvimento matemático, porque eu agora vou ter que multiplicar ambos os lados por uma exponencial do tipo e mais j ômega t. E aí ia misturar o t com o t da expressão que nós já tínhamos. Agora, vamos então integrar ambos os lados em relação a ômega, que é a variável que nós queremos descartar. Então, nós teríamos aqui integral de menos infinito mais infinito de ômega. E aí, eu poderia agora argumentar o seguinte, olha, as integrais, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, convergem, de tal forma que eu posso rearranjar os termos ou fazer certa manipulação ali. Inverter, por exemplo, qual a variável eu integro primeiro. Isso produziria alguma coisa como, do lado esquerdo, integral de menos infinito mais infinito de x de ômega e mais j ômega t de ômega. E do lado esquerdo eu teria alguma coisa como a integral de menos infinito mais infinito da integral de menos infinito mais infinito de x de tal e menos j ômega tal vezes e mais j ômega t de ômega de tal. Então, qual que é o ponto aqui, né? Observe que antes eu integrava primeiro em tal e agora eu integro primeiro em ômega, ou seja, em segundo em tal. Também chama atenção para o seguinte, a primeira integral a ser resolvida, ela é função de ômega e não de tal. Logo, essa função aqui, que é só função de tal, ela, perante essa integração em ômega, é uma constante. Poderia, então, colocar em evidência aqui na frente. E eu teria como resultado alguma coisa como a integral de menos infinito a mais infinito do meu x de tal, integral de menos infinito a mais infinito de e menos j ômega tal vezes e mais j ômega t de ômega de tal. Poderíamos agora observar o seguinte, que essa integral interna tem um produto de duas exponenciais, e essas duas exponenciais poderiam ter os expoentes agrupados, ou seja, e mais j ômega t menos tal. Logo, a minha expressão vai virar algo como a integral de menos infinito a mais infinito de x de tal vezes a integral de menos infinito a mais infinito de e mais j ômega t menos tal de ômega de tal. E aí, o que a gente percebe aqui? Que essa integral ela é muito parecida com essa que nós deixamos aqui em cima e já desenvolvemos em outro momento. Olha só o que nós temos aqui. Quando eu integro 1 vezes e mais j ômega t em ômega, o que eu tenho como resultado é 2π delta de t. Ou seja, no expoente aqui eu tenho t, aqui eu vou ter delta de t. Aqui, nessa outra expressão, ou seja, na que nós obtivemos, nós temos t menos tal. Logo, isso tudo aqui vai se reduzir a 2π delta de t menos tal. Então, eu poderia simplesmente trocar essa expressão por 2π delta de t menos tal. E aí, isso vai reduzir a minha expressão à integral de menos infinito mais infinito de x de tal 2π delta de t menos tal
de tal. Então, estou integrando uma função que é o produto de x de tal com delta de t menos tal em tal. Logo, basta avaliar aonde esse impulso ocorre. E esse impulso ele é diferente de zero para t menos tal igual a zero, ou seja, quando o t for igual a tal. Logo, basta avaliar essa minha função x de tal quando t é igual a tal. Com isso, aqui eu vou ter t, essa função x de t não é mais função de tal, posso colocar em evidência aqui na frente, e vai restar a integral do impulso. A integral do impulso é 1, esse 2π também é uma constante, fica em evidência. Como resultado, eu vou ter então 2π x de t. E isso tudo é igual à integral de menos infinito a mais infinito de x de ômega e mais j ômega t de ômega. Esse 2π ele pode ficar aqui, ou ele passa para o outro lado dividindo, 1 sobre 2π. E com isso eu tenho exatamente a expressão da transformada inversa de Fourier. Ou seja, x de t é igual a 1 sobre 2π, a integral de menos infinito a mais infinito, de x de ômega e mais j ômega t de ômega. Eu deixei esse passo a passo bem sistematizado aqui com as corzinhas, só para ficar bem ilustrativo. Eu recomendo que vocês pelo menos uma vez tentem refazer esse raciocínio. Essas demonstrações ou esses raciocínios eles costumam trazer ou agregar muita informação e muita capacidade de articulação matemática para nós. Então, eu recomendo que vocês olhem com um pouco de atenção isso aqui. Embora a gente já conheça a transformada inversa desse sinal, né? Nós já determinamos isso, vamos só recapitular, né? Para ver como que nós poderíamos determinar. Então, seria basicamente partindo da definição, então x de t é 1 sobre 2π, a integral de menos infinito a mais infinito, x de ômega, e mais j ômega t de ômega. Então, integre em ômega para voltar para o tempo. Nossa função vale 2π delta de ômega, então nós teríamos 1 sobre 2π, a integral de menos infinito a mais infinito, de 2π delta de ômega, e mais j ômega t de ômega. Esse 2π cancela com esse. Essa função impulso ela é diferente de zero somente quando o ômega é zero. Logo, basta avaliar essa exponencial quando o ômega é igual a zero. Exponencial para ômega igual a zero vai virar 1, né? E esse 1 é uma constante, vai lá para frente da nossa integral. Então, nós teríamos 1 vezes a integral de menos infinito até mais infinito de delta de ômega de ômega. E nós sabemos, desde o capítulo 1, que a integral do impulso é 1. Logo, o que nós temos, portanto, aqui é que no tempo eu tenho uma constante do tipo 1 e na frequência eu vou ter 2π delta de ômega. Esse seria o parzinho partindo aí da transformada inversa, da própria definição da transformada inversa. Deixo aqui o passo a passo, mas o raciocínio é exatamente esse que nós fizemos. E se eu tivesse um impulso deslocado? Essa componente de frequência ela vai ser mapeada no domínio do tempo por uma exponencial complexa de frequência ômega zero. Mas de todo jeito, vamos fazer o desenvolvimento para fixar. Então, nós teríamos 1 sobre 2π, a integral de menos infinito até mais infinito, de x de ômega e mais j ômega t de ômega. A nossa função aqui é esse 2π impulso, então nós teríamos 1 sobre 2π, vezes a integral de menos infinito até mais infinito, de 2π delta de ômega menos ômega zero, vezes e mais j ômega t de ômega. Essa função impulso ela é diferente de zero quando ômega for igual a ômega zero. Logo, basta avaliar essa exponencial para ômega igual a ômega zero. Uma vez que nós fazemos isso, essa função agora, essa exponencial, ela vai passar a ser e mais j ômega zero t. Não é mais função da variável integração. Portanto, essa exponencial pode ser colocada em evidência lá na frente da integral. Esse 2π com esse 2π dá para cancelar. E o que nós teríamos aqui seria alguma coisa do tipo e mais j ômega zero t vezes a integral de menos infinito até mais infinito de delta de ômega menos ômega zero de ômega. Essa integral da função impulso vai virar 1. E com isso nós concluímos então que se no tempo nós temos uma exponencial complexa do tipo e na j ômega zero t, essa exponencial complexa ela requer um único componente de frequência.
E esse componente de frequência seria 2π delta de ômega menos ômega zero, ou seja, seria representado no domínio da frequência com esse impulso que ocorre lá na frequência ômega zero. Tem aqui o desenvolvimento, mas é esse mesmo raciocínio que nós seguimos. E nesse terceiro exemplo, nós temos uma função que é dada por uma razão ali, dois polinômios. E a questão é como é que então eu determino a transformada inversa. Seguindo essa ideia do que a gente vinha fazendo, seria x de t, 1 sobre 2π, integração de x de ômega, e mais j ômega t de ômega. Contudo, substituir essa função na integral e resolver a integral resultante vai ser demasiadamente trabalhoso e não costuma ser o caminho que nós adotamos, né? Então, vamos lançar mão da mesma ideia que a gente já usava na Laplace, que é o quê? Fazer expansão em frações parciais. E o que a gente faz em expansão em frações parciais, a gente termina com termos que se assemelham muito àqueles pares que a gente já conhece. E aí, quem sabe, uma propriedade ou outra permite ali fazer o ajuste necessário e determinar qual é a representação do sinal no tempo. Então, recomeçamos pensando nessa ideia da expansão em frações parciais. Nesse caso, o que nós observamos é que os polos não são repetidos. Logo, a expansão seria alguma coisa do tipo A sobre 1 mais J ômega e B sobre 2 mais J ômega. Resta determinar quanto vale as constantes A e B. Lançamos mão da mesma ideia. Então, multiplica pelo que está no denominador, J ômega, x de ômega, e avalia o resultado disso na direção do polo. Nesse caso, o polo seria em menos 1. Então, eu avalio para J ômega igual a menos 1. E eu teria, então, aqui alguma coisa como 1 sobre 2 mais J ômega, avaliado na direção de J ômega tendendo a menos 1. E isso vai produzir 1. No caso do B, mesmo raciocínio. 2 mais J ômega vezes x de ômega. E faz a avaliação disso na direção do polo. Quem que é o polo aqui? Menos 2. Logo, o que nós teríamos, então, seria alguma coisa como 1 sobre 1 mais J ômega. Isso avaliado para J ômega tendendo ao polo, menos 2. Nesse caso, seria 1 sobre 1 menos 2, vai dar menos 1. Então, seria menos 1 aqui. Logo, o meu B vale menos 1. Então, aqui, os coeficientes seriam A1, B menos 1. E aí, basta a gente lembrar que E na menos AT, U de T, tem como par de transformada 1 sobre A mais J ômega, que se assemelha muito ao que nós temos aqui. A transformada inversa de Fourier termo a termo vai ser, então, x de t é igual a E na menos T, U de T, menos E na menos 2T, U de T. Então, com isso, nós determinamos a transformada inversa sem recorrer à definição da integral. Basta realizar a expansão em frações parciais e reconhecer com aqueles pares que nós já estabelecemos. Em certas situações, pode ser que as propriedades tenham que ser utilizadas para adequar o parzinho ao formato que nós queremos. Nós também já sabemos utilizar isso. Aqui eu deixo o raciocínio passo a passo. Basicamente foi esse que nós fizemos. E o último exemplo da transformada inversa que eu trago a vocês seria esse que está em tela. Eu gostaria de calcular a transformada inversa de Fourier partindo dessa representação gráfica, onde nós temos o espectro de magnitude do sinal e o espectro de fase. E a pergunta aqui é, como que nós poderíamos, então, obter o nosso x de t, nesse caso aqui? No primeiro momento, nós poderíamos observar que o espectro de magnitude é um rect, ok, beleza, então a transformada inversa seria um sinc, só que o espectro de fase não atende exatamente essa característica de ser um sinc puro no domínio do tempo. O que eu quero dizer com isso? Quando determinar a transformada inversa, possivelmente vai aparecer um sinc, só que vai ter alguma manipulação, operação em cima desse sinc para caracterizar ou para fazer sentido com esse espectro que nós estamos observando. Então, como que nós poderíamos partir a análise aqui, né? Já que não encaixa no par exato que nós temos, o que nós poderíamos começar fazendo? Vamos pensar em aplicar a definição da transformada inversa, que seria 1 sobre 2π, a integral de menos infinito a mais infinito, do x de ômega, e mais j ômega t de ômega. Contudo, essa expressão requer o conhecimento do x de ômega. Nós não temos x de ômega, nós temos o módulo e a fase.
Só que nós sabemos que o espectro do sinal pode ser decomposto em espectro de magnitude vezes o espectro da fase, E mais J, θ de ômega. Com isso, e olhando para o gráfico, nós poderíamos então estabelecer que esse espectro ele é dado da seguinte forma. Para ômega, no intervalo de menos W até zero, ou seja, nesse primeiro intervalo aqui, a magnitude ela vale 2π. Então, nós teríamos 2π. E a fase, nesse intervalo aqui, ela vale π sobre 2, ou seja, vezes E mais J π sobre 2. Por sua vez, se eu olho esse segundo intervalo aqui, a magnitude segue a mesma, 2π. E a fase nesse outro intervalo vai ser menos π sobre 2, ou seja, E na menos J π sobre 2. Esse intervalo é dado por 0, ômega menor que W. E essa função ela vai ser 0 caso contrário, ou seja, caso não esteja nesses limites aqui. Então, o que a gente conclui? Basta integrar a função nessas partes onde ela é não nula. E aí, isso produziria alguma coisa como o seguinte, 1 sobre 2π vezes a integral de menos W até zero. Nesse intervalo de menos W até zero, minha função vale 2π E mais J π sobre 2 vezes E mais J ômega t de ômega. Mais a integral nesse outro intervalo. Nesse outro intervalo eu teria o quê? 0 até W. A função vale 2π vezes E menos J π sobre 2 E mais J ômega t de ômega. Então, o que eu fiz? Integração por partes, ora no primeiro intervalo, ora no segundo intervalo. Beleza. Aí, a gente observa que esse 2π pode cancelar com esse aqui. Também observamos que essa exponencial aqui, ela não é função da variável integração, logo, poderíamos colocar em evidência aqui na frente da integral. E sobra para nós, então, E mais J π sobre 2, a integral de menos W até zero, de E mais J ômega t, de ômega, mais E menos J π sobre 2, a integral de 0 até W, de E mais J ômega t, de ômega. Beleza, até aqui. O que a gente poderia fazer, então? Integrar. O que nós teríamos, então? E mais J π sobre 2, vezes, estou integrando em ômega, então o que vai acontecer aqui vai ficar 1 sobre jt, vezes a própria função, E mais J ômega t, avaliado nos limites de menos W até zero. Mesma coisa para o outro, então E menos J π sobre 2, vezes 1 sobre jt, vezes E mais J ômega t, avaliado no intervalo de 0 até W. Substituindo então, teríamos E mais J π sobre 2, vezes 1 sobre jt, que multiplica E na zero, menos E na menos jwt, mais E na menos j π sobre 2, 1 sobre jt, E na mais jwt, menos E na zero. E na zero aqui é 1, que também, se 1 sobre jt nós podemos colocar em evidência, então, lá no início da nossa expressão, vezes E mais j π sobre 2, vezes 1 menos E menos jwt, E menos j π sobre 2, E mais jwt menos 1. Beleza. Aí, aqui nós poderíamos fazer um pequeno truquezinho algébrico, mas seria o seguinte, vamos pegar e colocar meio dessa exponencial para fora aqui, em evidência. Por que eu quero fazer isso? Porque se eu faço essa manipulação, esses dois termos entre parênteses ali, eles vão começar a se parecer com seno. Como que eu poderia fazer isso? Trazendo metade dessa exponencial para fora, né, do expoente ali. Então ficaria E na menos jwt sobre 2, que multiplica E mais jwt sobre 2. A hora que eu faço esse produto aqui, fica exponencial de 0. Exponencial de 0 é 1, ok? Volta para onde estava. Menos E menos jwt sobre 2. Quando eu faço esse produto entre
o termo em evidência é aquela segunda exponencial, o que eu vou obter é e na menos jwt. Fazemos a mesma coisa para o outro termo. Então, nós teríamos aqui e mais jwt sobre 2, vezes e mais jwt sobre 2. A hora que eu faço esse produto, volto para o primeiro termo. E o segundo vai ser o negativo. Então, e na menos jwt sobre 2. Quando eu faço esse produto, a exponencial de 0, a exponencial de 0 é 1. Ok, beleza. Tranquilo até aqui. O que nós fazemos então? Temos o j lá em evidência. Poderíamos colocar ele agora dividindo os dois termos aqui, né? Para aparecer com seno. Para completar, basta multiplicar por 2 e dividir por 2. E com isso, o que nós vamos ter aqui? 1 sobre t vezes e mais j π sobre 2 vezes e menos jwt sobre 2 vezes o seno de wt sobre 2 mais e menos j π sobre 2 vezes e mais j wt sobre 2 vezes o seno de wt sobre 2. Legal. Esses dois senos aqui, eles se repetem, então podemos colocar em evidência. Sobra esses exponenciais aqui, né? Então, o que nós teríamos? Vamos lá. Seria seno de wt sobre 2 dividido por t vezes e menos j ômega t menos π sobre 2 mais e mais jwt menos π sobre 2. E isso aqui, se eu multiplico por 2 e divido por 2, começa a parecer com cosseno, né? E o argumento cosseno seria wt menos π sobre 2. Então, daqui, basicamente, nós teríamos um cosseno. Então, isso seria alguma coisa como 2t vezes seno de ômega t sobre 2 vezes cosseno de wt menos π sobre 2. Beleza. Para encaixar bem no formatinho do sync, o que resta? Esse 2 que está multiplicando aqui, ele passa dividindo aqui. E também eu precisaria multiplicar por w e dividir por w. Logo, o que resta aqui é que esse termo é exatamente a definição do próprio sync. E eu teria, portanto, que o meu x de t vai ser alguma coisa do tipo w sync de wt sobre 2 vezes cosseno de wt menos π sobre 2. Essa seria a representação do sinal caso o espectro de magnitude e fase fosse aquele dado. É importante destacar que não necessariamente, quando vocês estiverem manipulando a expressão, vocês vão chegar exatamente nessa expressão. E isso não necessariamente está errado. Por quê? Porque o que eu fiz ali é, como eu olhei o espectro e ele se assemelhava ao espectro de um rect, eu fui levando de tal forma que aparecesse o sync na expressão final. Mas não necessariamente essa é a única representação para o sinal. Existem outras representações possíveis no domínio do tempo que vão ter o mesmo espectro. Então, dependendo como você seguir o caminho da manipulação algébrica, pode ser que você chegue numa expressão diferente dessa. E isso não necessariamente está errado. Aqui eu deixei o desenvolvimento, lógico, está bem simplificado, mas ele passa ali pelas principais etapas, né? Então, parte da definição da transformada, faz a integração nos intervalos de menos w até 0 e depois de 0 até w, vê qual que é o valor da função nesses intervalos, e vai manipulando para chegar nessa representação do 2w vezes 5 ali. Agora, para encerrar esse capítulo, eu gostaria só de trazer algumas reflexões sobre essa relação tempo-frequência. Alguns desses conceitos nós já vimos, já discutimos, mas eu queria só trazer aqui no final para a gente ter um fechamento aqui dessas ideias e conceitos e reforçar isso, né? Então, o que a gente já discutiu e percebeu, né? Que alterações realizadas no domínio do tempo afetam a representação do sinal no domínio da frequência. Por exemplo, se eu pego o meu sinal e realizo uma operação de compressão no domínio do tempo, na frequência o que eu estou realizando é uma expansão. Da mesma forma, se eu pego o sinal no tempo e realizo uma expansão, na frequência ocorre uma compressão no espectro do sinal.
Sinais que são estritamente limitados em frequência, eles têm duração ou comprimento infinito no tempo. Aqui eu trouxe um exemplo para a gente reforçar isso. Por exemplo, nós temos uma função rect, ela é estritamente limitada na frequência, ou seja, ela se estende de menos t sobre 2 para t sobre 2, nesse caso aqui. E no tempo, o que eu percebo? Eu percebo que no tempo a função ela é representada por um sinc, e esse sinc tem duração infinita. Da mesma forma, se eu tenho um sinal que é estritamente limitado no tempo, e aí o maior exemplo disso seria o impulso, né? Ele ocorre única e exclusivamente quando o argumento é zero, ou seja, quando t é igual a zero. Na frequência eu tenho um sinal amplo, ou seja, eu tenho um espectro que requer todas as componentes de frequência. Portanto, o que a gente conclui aqui é que não existe um sinal que seja estritamente limitado no tempo e na frequência simultaneamente. Ele até pode ser uma coisa, mas não outra, e vice-versa. Quanto à questão da largura de banda, eu fiz algum comentário a respeito da largura de banda em algum exercício e tudo. Vamos só ver agora qual que é o conceito por trás da largura de banda para fixar isso também. De uma definição geral e mais verbal, seria assim, ó. A largura de banda é uma medida que representa a extensão do conteúdo espectral do sinal para frequências positivas. Ok, como que eu enxergo isso? Então pensa que nós temos o espectro de um sinal e o espectro desse sinal é representado por essa função rect. O que a gente percebe? Que a largura de banda ela é dada pelas componentes ou pelo conteúdo espectral da faixa de valores positivos. Então, nesse caso, observe que a energia no espectro vai do zero até o W. Logo, poderia estabelecer aqui então que a largura de banda desse sinal é W. Contudo, nem sempre o sinal é estritamente limitado em frequência. Por quê? Porque para ter um sinal extremamente limitado em frequência, no tempo ele tem duração infinita. Na prática, isso já não é realizável. Então, olha só esse outro exemplo. Vamos pegar esse espectro aqui, e esse espectro é o espectro de magnitude da função sinc. Aí a pergunta é, qual então seria a largura de banda se o espectro fosse esse? Até então, nós estávamos considerando as componentes significativas da faixa ali de valores positivos, né, de frequência. O problema é que aqui, essas componentes elas se estendem até infinito. Veja que os lobos ali, eles têm valor não nulo até infinito. Aí a questão é, o que é considerado significativo nesse caso? Convencionou-se que, no caso de um espectro desse tipo, ou seja, que parece uma função sinc, o que nós temos é que a largura de banda é dada onde ocorre o primeiro nulo da função. Nesse caso aqui, 2π sobre t. E nesse caso, nós consideramos como espectro significativo do sinal essas componentes que estão na faixa de 0 até 2π sobre t. Então, essa seria a largura de banda do sinal. Então, qual que é o problema aqui, né? O problema é que, como essa definição ela é um tanto vaga, caracterizar qual é a largura de banda nem sempre é precisa. E muitas vezes requer algum tipo de convenção. Então, no caso de um sinal cujo conteúdo espectral tem característica passa abaixo, ou seja, a maior parte da energia do sinal está concentrado em torno da origem, nós consideramos que a largura de banda é, portanto, essas componentes que estão na faixa de 0 até o momento em que ocorre o primeiro nulo. Só um parênteses aqui para deixar claro isso. Um sinal em que a energia dele está concentrada em torno da origem, ou seja, que tem conteúdo espectral que se assemelha a um passa-baixa, ou seja, a maior parte da energia está concentrada em torno da origem, também é referido como sendo um sinal de banda base, ou seja, ele está na banda básica dele, ou na banda base dele. Por outro lado, o que nós temos agora é um sinal cujo espectro que está na banda passante, ou seja, ele tem uma característica passa-faixa. Nesse caso, nós assumimos que a largura de banda ela é dada de nulo até nulo. Então, a largura de banda requerida para o sinal seria essa banda necessária para acomodar a energia contida entre um nulo e outro ali. A energia contida no espectro, né, entre um nulo e outro. Usualmente, quando a gente faz modulação de um sinal, que é o caso que acontece aqui, observe que a largura de banda do sinal dobra. Em banda base, vamos só voltar aqui para deixar claro, em banda base nós tínhamos como largura de banda esse conteúdo espectral à direita aqui do meu zero.
Quando eu faço a modulação, ou seja, levo esse sinal de banda base para banda passante, que é o caso aqui, a largura de banda requerida para transmitir aquele mesmo sinal é o dobro da anterior. Existem outras definições, essa aqui é uma delas, né? Largura de banda de 3 dB ou 1 sobre raiz de 2, é o que é costumeiramente utilizado para definir qual é a frequência de corte de um filtro, né? Então, a frequência de corte do filtro ele é considerado como o ponto onde a resposta em magnitude cai 3 dB em relação à origem, né? E nesse caso aqui, nós teríamos, portanto, que se o espectro tem esse formato, na origem, supor que ele vale 1, então, onde ele cair 3 dB, seria aqui, nós vamos ter a definição da largura de banda. E essa é a largura de banda, como sendo a largura de banda definida como a largura de banda de 3 dB. No caso de banda passante, o que a gente nota? Mesma característica que a gente tinha no SYNC antes. Então, observe que a largura de banda agora ela dobrou, ou seja, ela é considerada entre os pontos aqui em que cai 3 dB em relação à frequência central considerada. A frequência central, usualmente, é a frequência que a gente usa para modulação, né? Então, vamos supor que um sinal modulado FM ou AM tem uma frequência de 800 MHz, frequência central 800 MHz, e em torno disso nós temos, então, concentrado a maior parte da energia do sinal, e dependendo do critério que você usa, você define qual é a largura de banda que você precisa em torno dessa frequência central para poder fazer aquela comunicação. Outro ponto importante seria sobre o produto tempo-largura de banda. Observe o seguinte, se no tempo eu faço uma compressão, frequência eu tenho expansão. Se no tempo eu faço uma expansão, na frequência eu tenho uma compressão. Logo, o que eu concluo? Que o produto entre a duração do sinal no tempo, ou seja, qual é o comprimento dele no tempo, e a largura de banda é uma constante. Por quê? Porque se eu comprimo no tempo, isso automaticamente expande na frequência, ou seja, aumenta a largura de banda do sinal. Se eu aumento o sinal no tempo, ou seja, se eu expando o sinal no tempo, na frequência eu faço uma compressão. E, por consequência, o produto entre a duração do sinal no tempo e a largura de banda dele não se altera. E isso independe de qual definição eu utilizar para a largura de banda. Então, para fechar o capítulo, vamos fazer um resuminho das principais ideias e conceitos. Então, a transformada de Fourier ela permite relacionar as descrições do domínio do tempo e da frequência, ou seja, eu saio de uma representação do tempo e obtenho uma representação da frequência. Muitas vezes é mais fácil enxergar o que tem naquele sinal olhando para a frequência, muitas vezes a gente consegue extrair características dali. Para sinais que são não periódicos, o espectro do sinal é uma função contínua em ômega. Percebeu isso, por exemplo, quando nós estávamos trabalhando com um parzinho do tipo E na menos AT, o de T, e a transformada seria 1 sobre A mais J ômega. Quando eu ploto isso, o espectro de magnitude, por exemplo, nós percebemos que o espectro de magnitude ele é uma função contínua em ômega. Por outro lado, para sinais que são periódicos, o espectro do sinal é discreto. Como que a gente poderia exemplificar isso? Vamos pegar o caso do cosseno. Cosseno de ômega 0t tem como transformada π delta de ômega menos ômega 0 mais delta de ômega mais ômega 0. Se eu ploto isso, o que eu percebo? Nós temos um impulso em menos ômega 0 e outro impulso em mais ômega 0. Ou seja, para sinais periódicos, o espectro é uma função discreta de ômega, ou seja, ela é não nula apenas em menos ômega 0 e em mais ômega 0. Nós vamos voltar a isso no próximo capítulo, quando nós falarmos da série de Fourier. Modificações realizadas sobre o sinal no domínio do tempo refletem o domínio da frequência e vice-versa, nós vimos isso também. O produto tempo-largura de banda do sinal é constante, porque se eu comprimir no tempo, expande na frequência e vice-versa. Operações de filtragem são comumente realizadas no domínio do tempo, por exemplo, através da convolução, ou no domínio da frequência através do produto entre o espectro do sinal e a resposta de frequência do meu sistema. Muitas vezes, visualizar qual é a saída é mais fácil quando a gente faz essa representação usando o produto entre os espectros. A representação de sinais periódicos ela se dá através da série de Fourier, embora nós já tenhamos determinado a transformada de Fourier de alguns sinais periódicos, por exemplo, seno, cosseno, mas a intenção agora, com o próximo capítulo de série, seria generalizar isso. Então, para encerrar o capítulo, eu recomendo fortemente a leitura da página 662, traz um resuminho do capítulo sobre a transformada de Fourier, bastante simples a leitura, e agora nós passamos ao capítulo 6, e o capítulo 6 ele versa sobre a série de Fourier.
Eu sugiro também que vocês acessem o link, baixem o PDF da lista de exercício, desse capítulo de transformada, e realizem essa lista antes de começar o próximo capítulo. Isso vai ajudar bastante na compreensão e na fixação dos conceitos e também na manipulação algébrica, usando essas propriedades, pares e tudo mais. Eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpa por qualquer transtorno, peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.